para a partida contra o Fortaleza, o Flamengo tem 2 desfalques, como a gente falou no início. É o Bruno Henrique e o Diego Alves, que também desfalcaram contra o Bahia, né? Tanto que o goleiro foi o Gabriel Batista. Porém, o Diego Alves, que está se recuperando de um problema no ombro, além disso, ele precisará ficar de quarentena, porque testou positivo para o novo coronavírus. Saiu agora a notícia, o Flamengo deu uns 10 minutinhos atrás, então a gente está trazendo a informação quentinha para vocês. Então, assim, além do problema do ombro que o Diego Alves já iria desfalcar contra o Fortaleza, ele vai desfalcar também, acredito eu, por umas 2 semanas, por conta da quarentena que ele vai precisar. E o Bruno Henrique, que se recupera da lesão do edema no joelho direito, também não vai para a partida. Então, assim, o Domi tem 2 probleminhas assim para escalar a equipe, que não sei nem se é um problema, né, João? Porque, assim, na partida contra o Bahia, foi tudo bem, assim, no ataque, né? 5 gols, fez mais gols numa partida do que tinha antes de começar, antes de rolar a bola. A principal problema, acredito que é o Diego Alves, por conta que vai desfalcar um pouco mais. E o Flamengo provavelmente vai continuar com o Gabriel Batista, né, que foi o goleiro que fez. O Diego Alves já deu indícios que não jogaria antes mesmo do teste positivo, pois fez uma publicação, né, um comentário, dando força para o Gabriel Batista. Então é uma coisa muito importante. Mas, João, não vamos falar só de coisas ruins assim, né? O Felipe Luiz, que foi poupado contra o Bahia, já a expectativa é que ele seja o titular na partida contra o Fortaleza. E, além disso, Gabigol e Gerson já estão à disposição do Domi, João. Vamos falar por parte, né? Começar com a parte não tão boa do Bruno Henrique. Ele segue voltando, o Flamengo também não está com essa pressa toda para não queimar o jogador. De repente ele volta, acaba sentindo outra coisa. Lembrando que o Pedro Rocha entrou muito bem, o Michael também foi bem contra o Santos, ou seja, a força do elenco é muito boa. O que preocupa é sim no gol. O Diego Alves testou positivo, ele vai ficar, segundo o protocolo do clube, todos os jogadores que testaram positivo, além dele teve o César e também o João Lucas, eles ficam 10 dias de quarentena, fazem um novo exame daqui a 10 dias e, se continuarem, eles vão se cuidando. O Flamengo está tendo esse acompanhamento de perto. O Dr. Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento médico, acompanha e fala diariamente com os jogadores sobre tudo isso. Então a gente torce pela pronta recuperação do Diego Alves. E sem ele, lembrando que o César também está de quarentena, por isso a tendência é que o Gabriel Batista seja o titular mais uma vez, ele que não foi tão bem no jogo contra o Bahia. O pessoal do chat aqui, daqui a pouco eu vou dar um giro. Fala aí se você prefere o Gabriel Batista ou o Neneca. Aqui, o Neneca, vou dar um spoiler, já está ganhando de goleada, mas a tendência é que o Flamengo vá com os 2 goleiros da base mais uma vez, por conta da ausência de Diego Alves e César. E pelo lado positivo, você destacou, o Felipe Luiz volta, né, no lugar do René. O René que não fez uma partida ruim, muita gente reclamou, assim. O problema é que o René já não tem um passado tão bom, aí acaba pecando por algumas coisas. E Gerson e Gabigol. Os 2 eles estariam apostos para jogar contra o Bahia. O Domi decidiu segurar para tê-los 100% amanhã contra o Fortaleza. Ele entende que é muito necessário, né, o Gerson, que é um cara que faz diferença no meio-campo, só que o Thiago Maia, entrou muito bem. Agora ele tem que decidir, porque tem 2 vagas para volante e tem o Ilharão, Thiago Maia e o Gerson. E na frente, assim, o Gabigol é titular absoluto, tudo bem que ele não tá vivendo a fase de 2019, mas ele tá fazendo gol, é o artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 3 gols, só que o Pedro no último jogo entrou, marcou 2 gols rápido ali, e assim, é bom, como eu destaquei, o Pedro e o Thiago Maia, porque eu acho que eles continuam sendo reservas neste momento, mas isso vai ser muito importante para que o Flamengo consiga evoluir, e o Gabigol e o Gerson, individualmente falando, também, porque são 2 jogadores que mostram e que podem muito, a gente sabe que podem entregar muito mais, apesar de entregarem, a gente não está duvidando da capacidade de nenhum dos 2, mas é sempre bom ter uma sombra ali, né, Letícia? É isso, João, foi o que você disse. Para tantos desfalques na partida contra o Bahia, o Flamengo, por ter feito bastante contratações e muito importante, né? Então, não sofremos, assim, eu diria. Pedro Rocha entrou muito bem. Pedro, então, assim, nem se fala. Pedro, se faz o hat-trick na partida, já ia empatar com o Gabigol no campeonato inteiro, né? Então, apesar do Gabigol ser titular absoluto, o Pedro não é uma preocupação quando precisa ser acionado, utilizado. E sobre o que você comentou, que o Neneca tá ganhando no chat, né? Eu dei uma olhadinha aqui também.
Mas ainda assim, eu acredito que o Gabriel Batista seja o titular. Acho que na hierarquia ele ainda é o terceiro goleiro. E sobre o Gerson, é aquela situação, né? O tal do rodízio do Domi, por incrível que pareça, no Bahia não foi uma decisão assim dele, né? Foi por mais motivos de departamento médico. Mas assim, esse rodízio dele traz uma coisa muito positiva, porque vai acirrar a competição individualmente, né? Então, assim, o jogador tem que se sentir. Eu tenho que mostrar, porque você imagina o Gerson assistindo o Thiago Maia e o Ilharão jogando, né? Foi uma partida muito boa, principalmente do Thiago Maia. Então, assim, o jogador já fica naquela pressão individual de eu tenho que ir bem, porque senão vou acabar perdendo a vaga. Não tem mais essa de titular absoluto. Uma posição ou outra, assim, Diego Alves no gol, Gabigol lá na frente e tudo mais, mas assim, os volantes é uma posição que dá para dar aquela pensada. Então, assim, o Gerson tá com um sinalzinho de alerta ligado, né? Porque o Thiago Maia tá bem ali atrás, tá direitinho. Então, assim, é muito importante. E esse rodízio, assim, que vai acontecer, foi o que você disse, quando ele poupou o Gabriel, né, assim, digamos, poupou assim, o Gabriel e o Gerson para a partida contra o Bahia, porque ele quer 100% dos jogadores, porque em 10 dias praticamente a Libertadores começa, né? Então, em 2 semanas, o Flamengo já estreia pela Libertadores, então o calendário vai ficar mais corrido ainda, então é preciso que o time inteiro, os 22, estejam, tipo, em 100%, né? Com certeza. E só um detalhe, eu vou ler aqui para vocês, é porque a quarentena do Flamengo, assim, a gente comentou que são 10 dias, e caso isso venha acontecer, vai acontecer, o Diego Alves já está fora dos jogos contra o Fortaleza, o clássico contra o Fluminense e também contra o Ceará, no dia 12. E possivelmente do jogo de volta da Libertadores, porque entre a quarentena dele vai acabar no dia 13, ele vai ter só 3 dias, isso com viagem no meio, a do César acaba dia 10, ou seja, o Flamengo terá pelo menos 3 jogos, né, sem os titulares, e o César, muito provavelmente, ainda não é certo, será o goleiro do Flamengo na volta, porque quando ele está de quarentena, ele não pode fazer nada, ele tem que ficar em casa, isolado, sem contato, sem fazer exercício, só se recuperando. Então a gente manda forças aqui pro Diego Alves.